Bom, pessoal, vamos lá então dar continuidade na nossa semiologia. A gente vai falar da parte da atitude, né, do nosso paciente e entrar nas marchas, né? Então aqui a gente começa com a atitude do nosso paciente. A gente checa o nosso paciente sempre em repouso, tá? No leito, né? A atitude que ele adota no leito, deitado, tá? E em repouso, paciente sentado ou em outra posição que você achar conveniente de avaliar esse paciente. Beleza? Então, toda vez que você ouvir o termo atitude dentro da semiologia neurológica, é o termo que refere à posição, né? Mais ou menos características que adota o paciente no leito, né? Decúbito. Beleza? Às vezes o próprio paciente em decúbito adota posições para um melhor conforto, né? Posições aí chamadas de posições atálgicas. Beleza? Então, a atitude é a posição que o paciente adota, tá? Em repouso ou no próprio leito, tá? Ou também em posição ereta, de pé. Tranquilo? Mas o paciente está em pé, mas aquele famoso paciente que a gente vê com dor no nervo ciático, o paciente em pé, ele chega aqui, escora na parede para livrar o peso de uma perna. Isso é uma atitude, né, uma posição atálgica que o paciente adota para aliviar essa dor momentânea dele ali. Então agora a gente entra nas partes específicas, né? A gente começa falando da posição, né, ou atitude em gatilho de fuzil, onde o paciente tem as extremidades inferiores flexionadas, né? Aquele paciente que flexiona a cabeça sobre o tronco, tá? Ele fica todo encurvado para frente, deitado no leito ali. Então você vê que é um paciente que ou ele adota essa posição por ser uma posição atálgica ou por uma patologia neurológica mesmo. Beleza? Qual algum exemplo aí de algum paciente que você chega lá e ele está enroladinho no leito assim? Está com dor. Beleza? Isso também. Só que essa aqui a gente fala da posição de... Essa aqui é específica neurológica do gatilho de fuzil. Beleza? A posição de opistótonos. A posição de opistótonos, o paciente ele faz tipo como se fosse um arco. O paciente fica todo rígido, né? O paciente está ereto, mas ele está um pouco curvado para trás. Beleza? Aquele paciente que está com a coluna bem estendida, ele fica com os membros superiores bem eretos também, tá? É aquele paciente todo rígido. Beleza? Então, posição ou atitude de opistótonos. O corpo do paciente toma a forma de um arco. Ok? A atitude meningítica. Bom, a atitude meningítica depende que você tem algumas fases, né? Vai depender da fase que a gente falar, mas geralmente as extremidades estão flexionadas, né? O pescoço está estendido, beleza? Olhando para trás, tá bem puxado para trás e encurvado para trás, posição antiálgica. Aí vai depender se tá na fase tônica ou na fase clônica, né? Beleza? Isso. Fase clônica é aquele paciente que já está mais, que está começando a fletir membro inferior também, que está mais, que ele faz aquele movimento de rotação interna dos membros superiores, beleza? E a fase tônica não, a fase tônica ele fica quase numa posição de opistótonos, ele fica bem repuxado para trás, bem estendido e ereto. Fechou? Atitude parkinsoniana, o clássico, né? Esse aqui você bate o olho, você já presume, já destaca essa atitude parkinsoniana, aquele paciente que
bem com a cabeça inclinada para frente ali. Ele tem os braços bem grudadinhos com o corpo ali, apresenta tremores, né? É aquele paciente que tem um aspecto inexpressivo. Até na aula de face, a gente falou da face parkinsoniana. É um paciente... Isso, é um paciente carente de mímica. Tá? Aquela face que não tem expressão nenhuma. Beleza? Aquele olhar fixo, né? Lentidão de movimento voluntário. É aquele paciente bem devagar, tá bom? Mas o que caracteriza mesmo são os tremores, tá? Tremores nos membros superiores e, dependendo do grau do Parkinson, cabeça também. Porque se falar lentidão de movimento, o pessoal não falou assim, doutor, eu sou lento. Mas não é o caso nosso, tá bom? Vamos lá, a própria atitude hemiplégica capsular ictal. Aqui é o paciente clássico, né, de hemorragia cerebral, atitude de Wernicke-Mann. O que acontece? O paciente tem uma simetria facial, né? Vai depender do lado que foi afetado, então ele pode apresentar um desvio de comissura labial, uma queda de párpado, vai depender da patologia que precedeu isso daqui, beleza? O membro superior dele está paralisado e o antebraço ele é flexionado sobre o braço, tá? É bem característico mesmo, ó. Beleza? É o paciente que está lá com o bracinho fletido ali, ó, tá? O membro inferior reto, tá? Com certo grau de abdução ou rotação interna do pé. Beleza? Esse paciente aqui é comum da gente ver ele lá na porta do hospital, na porta do consultório de clínica médica, do consultório de neuro. Beleza? Então, essa é a atitude de hemiplegia capsular ou atitude de hemorragia cerebral. Beleza? A atitude atáxica. O próprio nome já fala, atáxica. O paciente não consegue manter uma boa mobilidade. O paciente ele mantém as pernas abertas, um ângulo de abertura de membro inferior bem distribuído a fim de equilibrar. Beleza? É aquele paciente que ele inclina, né? Um lado para frente, aí ele joga para o outro para frente, para ele manter o equilíbrio. Então, a característica desse paciente, dessa atitude atáxica, são as pernas bem abertas. É bem similar da marcha em tesoura que a gente vê. Beleza? Temos a atitude miopática, tá? O próprio nome já fala, né? Patologias aqui musculares. Então você tem um paciente com pernas bem separadas, ó. Ok? É aquele paciente que tem uma lordose lombar, lordose, a curvinha para frente aqui, ó. A lordose desse paciente é bem acentuada e isso faz com que o abdômen dele fica bem sobressalente, né? Fica bem predominante ali, tá? E detalhe, esse paciente, às vezes ele pode ter até escoliose também, ó. Tá bom? Observa o alinhamento do eixo desse paciente aqui, ó. O paciente que você faz o teste de Adams nele ali, ó. Você vê a coluna dele, faz aquele arco no meio. Ok? A paraplegia espástica, né? É aquele paciente que tem os membros, né? As extremidades contraturadas. Ele tem hiperreflexia. Beleza? Ou ele pode ter uma flexão onde está fletido com uma hiporreflexia. Não tem muito meio termo com esse paciente. Ou ele é hiporreflexo ou hiperreflexo. Beleza? Vamos lá. E agora a gente fala das marchas. Não, ali são atitudes ainda. Ali é como o paciente se porta.
Isso, no leito ou em pé, em repouso, tá? Começando a marcha, a gente fala da marcha espástica hemiplégica, né? Então nós temos aqui, ó, característica de marcha helicoidal ou marcha de Todd, você pode chamar também. Porque aquele paciente que vem andando bem devagar e ele vem traçando com o membro inferior em um semicírculo. Como assim? Observa que esse paciente tem os pés um pouco girados, né, para dentro. É aquele paciente que ele tem um braço fletido, beleza? Mas é o paciente que caminha. Não é o hemiplégico ainda a atitude da hemorragia cerebral, beleza? Temos a marcha parética ou marcha de Stepage. Como assim? É o paciente que levanta muito a perna para caminhar, tá? É aquele paciente que parece que ele está meio desorientado ali com respeito ao chão que ele está pisando ali, beleza? E a ponta é sempre assim, né? Isso, então ele apoia primeiro com a ponta do pé, né? E a outra ponta esfrega no chão na hora de erguer e pisar de novo, beleza? Aqui tá a marcha espástica em tesoura. Aqui o paciente tem as pernas bem rígidas, tá? Marcha espástica. O paciente ele tem esses membros inferiores em espasmo, muito contraturados, tá? Esse paciente ele arrasta a planta do pé e anda com o corpo girando. Por isso chama marcha em tesoura, tá? A perna do paciente vai como uma tesoura mesmo, beleza? Lesão piramidal bilateral. Fechou? Temos aqui a marcha bradicinética. A marcha bradicinética ou marcha a pequenos passos é aquele paciente que anda devagar e anda com o passo curtinho. Beleza? Ele anda com o passo curtinho, ele não balança os braços, tá? Ele consegue caminhar bem, mas é devagarzinho ali na dele, tá? Passinho curto e devagar. Ele não mantém aquele equilíbrio, não tem aquele equilíbrio compensatório com a movimentação dos membros superiores, tá? Temos a marcha atáxica, bem similar lá com a atitude atáxica que a gente viu lá atrás, né? O que acontece? O paciente, ó, mesma coisa é aquele mesmo paciente, só que aqui agora falando do andar dele, tá? É o paciente que tem uma base mais aberta para manter o equilíbrio, né? Que o corpo dele, você vê um paciente que balança o caminhar, um paciente que está perdendo o equilíbrio. Então ele abre as pernas, ele anda com uma passada bem mais aberta a fim de manter o equilíbrio mesmo, tá? Falta de medida nos movimentos. Então é um andar pouco assim desengonçado, tá? Com a base de apoio dos pés bem abertas. Fechou? De boa, né? Temos a marcha de pato. A marcha de pato é aquele paciente que inclina o tronco para a esquerda e para a direita, tá? O próprio nome já fala. É igual o pato, beleza? A marcha do sapo, como assim? É o paciente que anda com a mão e o pé apoiado no chão. Caminha assim, beleza? É o paciente que fica muito em cócoras ali, caminhando em cócoras. Ok? Estados avançados de miopatias, de doenças musculares degenerativas. O paciente não tem força mesmo para ficar em pé. Então o único jeito que ele consegue se locomover é de cócoras ali. Temos a marcha vestibular. O que acontece com a marcha vestibular? O paciente apresenta mesmo essa marcha vestibular aqui, essa patologia
Você enxerga ela no paciente caminhar quando você fecha os olhos do paciente. Você fecha os olhos do paciente, o paciente perde totalmente a orientação de direção dele. Tá? Então, é um dos testes que a gente faz num consultório com esse paciente, tampa o olho desse paciente, venda ele e pede para ele andar para frente e para trás. Ele não vai para frente e para trás certinho, tá? Você pede para ele ir para a esquerda, ele vai para a direita. Você pede para ele ir para frente, ele vai para trás. Ele perde totalmente o sentido de direção quando o olho está tampado. Beleza? De boa? Até agora tranquilo, né? Vou aproveitar e falar do tônus muscular já. Para fechar hoje. Nós temos estado de semicontração do músculo voluntário, determinado por um fenômeno reflexo, né? E o padrão semiológico igual do osteomielite articular, né? Inspeção, palpação e a motilidade. Entra de novo aqui, ó, no motilidade passiva. Se explora a resistência muscular oferecida ao desplazamento muscular. Como assim motilidade passiva para quem errou? É eu pegar o braço do camarada e eu puxar, ó, tá louco. Eu puxar para frente e para trás, tá? E você errou essa? Não lembro também. Um monte de prova. Não, eu errei aquela última lá, da tibia. Aquela não vai se acertar até o fim do semestre. Aquela eu levei pro coração. Magoou aquela lá. Ai. Era trauma, ortopedia. O teste de motilidade ativa, eu vou pedir para o paciente fazer um movimento, executar um movimento para eu avaliar. Beleza? Vamos lá então, eu tenho a hipertonia. Hipertonia, o nome já fala, aumenta o tônus muscular. Fica fortão, não, aumenta a contratura, o paciente contraturado. Beleza? Agora depende, se o paciente for com uma contratura, se essa contratura, eu observo ela em músculos distais, é uma contratura irredutível. Está contraturado e não solta com nada isso daí, né? Essa contratura ela piora quando o paciente tenta fazer um movimento ativo, mas quando o paciente para em repouso, ela cessa. Como assim? O paciente faz qualquer movimento e aquilo, o músculo do paciente parece que vai estrangular o membro sozinho. Tá? Quando ele para, o músculo relaxa de uma vez. Aqui eu sei que eu tenho afetações a nível piramidal. Beleza? Agora, se eu tenho aquela rigidez, como assim? Afeta todos os músculos proximais, só que é redutível. Como assim? O paciente começa a mexer os membros, o paciente começa a movimentar e essa rigidez cessa, diminui, aí eu sei que são causas extrapiramidais. É o paciente que fala que as mialgias dele pioram em repouso. Tá? Então o paciente fala, doutor, quando eu fico em repouso parado, parece que o músculo vai arrebentar. Ok? E a hipotonia, né? A hipotonia já fala. Hipotonia diminui o tônus muscular. Cessa o tônus muscular. Beleza? Perda do relieve muscular, consistência blanda, consistência mole, flácida, palpação, tá? Motilidade exagerada ao exame a mobilidade passiva, você não tem resistência nenhuma. É aquele bebezinho que você recebe lá parado, é o bebê hipotônico, é o bebezinho que vai para reanimação. É o exemplo aqui clássico, né? O próprio paciente, aquele paciente, vamos citar um exemplo, um AVC sequelar, tá? Aquele paciente fica hipotônico, acamado, é esse caso aqui, tá? Lesão de cerebelo, nervo periférico, motoneurônio inferior.
Só que tem lesão de motoneurona que quando você faz Babinski, o paciente ó, treme todinho. Tá? Cuidado para não confundir a parte de exame de lesão, de avaliação de motoneurônio, tá? Ou neurônio motor. Calma que aqui é outro rolê. Fechou? Lesão medular. Lesão medular aguda. O paciente toma um tiro na coluna. Pá! Tem um bagulho disso aqui, ó, nas costas dele. O paciente perdeu a comunicação medular, ali o exemplo da primeira, segunda vértebra lombar para baixo. Ali vai ficar hipotônico. Fechou? Trofismo muscular depende do neurônio motor periférico. Tá? Depende. Por quê? Dependendo o sítio de lesão, vai dar um tipo de afetação diferente. Beleza? Depende do sítio de afetação neural. Primeiramente, exploração mediante inspeção. Alteração da pele, tá? Se tem movimentos involuntários ou não, se tem deformidades articulares, se apresenta fraturas espontâneas. Beleza? Palpação, padrão do osteomioma articular lá de trás, ó. Elasticidade, umidade da pele, estado das massas musculares, estado das articulações. Beleza? E aí eu vou ver, né? A atrofia da pele, ulcerações, ampolas, atrofia muscular, hipertrofia muscular, deformidade, osteoarticulares. Beleza? Tranquilo? Hoje nós vamos até aqui então. Vai ficar a parte de taxia para a próxima aula e, se Deus quiser, a gente entra em pares cranianos. Beleza?